De volta aqui com o nosso Geração Saúde e hoje, terça-feira, como a gente viu aí no primeiro bloco, nós conversamos sobre a campanha Outubro Rosa e hoje nós vamos focar em um dos temas que tem relação com o câncer de mama. Nós vamos falar da depressão durante o tratamento, ali assim que descobre o diagnóstico do câncer de mama. É super importante falar desse tema porque existem muitas questões e é bem comum que isso aconteça, infelizmente, né? O tratamento já é tão difícil. Mas quem vai conversar comigo para tirar um pouquinho dessas dúvidas, responder aqui as nossas perguntas, é a Lígia Souza, que é psicóloga, nossa parceira já aqui, de vez em quando atende aqui o nosso chamado. Lígia, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. E muito obrigada aqui pela sua presença hoje para conversar aqui comigo. Lígia, assim, segundo a OMS, 350 milhões de pessoas estão depressivas no mundo ou vão ter ainda um episódio de depressão. E assim, receber esse diagnóstico de câncer de mama realmente não é fácil. Então, realmente desencadeia algum tipo de depressão, alguma situação mais complicada após receber esse diagnóstico, né? Sim, o transtorno depressivo ele aparece aliado a muitas outras doenças. Em alguns momentos, a depressão ela é o transtorno primário, ou seja, ela é a base da doença. E em outros tantos, ela é um transtorno secundário, ou seja, vem como consequência de algum outro transtorno primário, que nesse caso da discussão de hoje, o câncer seria o transtorno primário e a depressão seria o transtorno secundário, que vem como consequência do câncer. Entendi. Gente, e assim, a gente viu aí no depoimento de Dona Margarida, né, que a Solange até perguntou para ela se ela realmente ficou bem depressiva. Ela disse que não. Existem mulheres que realmente passam por todo o tratamento, claro que tem um apoio psicológico, mas sem ter a depressão em si, assim, sem realmente se concretizar realmente a depressão. Existem também essas pessoas, né? Sim, depende muito do perfil de cada um, do histórico familiar, do apoio familiar, do acesso aos tratamentos de saúde. Porém, é uma doença que de fato entra muito como comorbidade, porque envolve muitos sintomas, tanto fisicamente falando, do desânimo, da falta de energia, como também psicologicamente, principalmente no que tange a autoestima, a autoconfiança e a perspectiva de futuro. Será que eu tenho perspectiva de futuro diante de um diagnóstico como esse, que por mais que eu tenha acesso aos melhores médicos e aos melhores tratamentos, é difícil que um profissional me dê uma situação controlada? Vai ser assim, assim, assado. Acho que é o primeiro pensamento. Isso. Então, os próprios profissionais muitas vezes se deparam com uma impotência de ter um controle para passar uma informação precisa. Existe uma probabilidade dos tratamentos funcionarem assim ou assado, porém não existe uma exatidão. Exatamente. Até mesmo quando se cura, não existe uma precisão se vai voltar ou se não vai, quando vai voltar ou quando não vai. Né? Então, mesmo depois que se atravessa essa barreira, mesmo depois que se cura de um primeiro câncer, ainda fica sempre essa pulga atrás da orelha. Será que isso vai, de fato, me acompanhar por toda a vida? Será que eu estarei vulnerável em algum outro momento da minha vida? Daqui a 2, daqui a 10? Né? Então, esse sentimento de impotência e o sentimento da dificuldade de ter o controle sobre o tempo, sobre a forma como a doença evolui e muitas vezes evolui de forma rápida, né? Onde os profissionais perdem aí o controle de como informar essa paciente, porque às vezes é mais rápido do que se previa, é mais rápido do que se gostaria. Então, exige também da paciente e da família a capacidade de lidar com as mudanças que a sua vida vai passar, na medida em que recebe um diagnóstico como esse, mudanças na rotina, mudanças na alimentação, mudanças na autoimagem, no corpo que começa a ficar fragilizado. Então, exige muita resiliência e muita força por parte dessas mulheres. Exatamente. E assim, passar por tudo isso, como a Lígia acabou de dizer, afeta diretamente vários aspectos da vida. Essa questão da autoimagem, eu acho que é o que abala primeiro, né? A questão do cabelo que vai cair, da pele que vai ficar diferente, da retirada da mama na maioria das vezes. Isso mexe demais com as mulheres, né, Lígia? Isso. Nós temos um modelo social e cultural muito hedonista, ou seja, onde há a valorização do belo.
Então, quando eu mexo nessa beleza, quando eu tiro esse cabelo, quando eu deixo a mulher muito mais pálida, né, com uma aparência de mais fraca, muitas vezes eu toco diretamente em algo que é tão caro para a nossa sociedade, que é a beleza externa, né? Internamente a gente nem sabe como é que tá, mas externamente a mulher parece frágil, a mulher parece mais abatida e mexe com a beleza física. Então toca num ponto que para nossa sociedade é muito valorizado, né? Por isso que é tão forte. Muitas vezes a beleza, ela sobrepõe a saúde, né? Não interessa como é que eu estou por dentro, mas eu tenho que estar bela. E até a própria depressão, sem ser como comorbidade do câncer, isso vem muito forte, né? A depressão sorridente e outras tantas. Não interessa como eu estou, eu tenho que mostrar que eu estou bem. E no câncer isso é o primeiro ponto, né? Porque afeta esse corpo físico, então afeta diretamente essa valorização do belo, que é tão forte na nossa sociedade. Exatamente. E quantas mulheres sofrem com isso, né, Lígia? É bem complicado, mas é como a gente sempre diz, Lígia, nesse momento, o apoio de quem está mais próximo, principalmente da família, aí vai fazer uma diferença enorme nesse tratamento, né? Com certeza. O apoio da família, o acompanhamento dos familiares nas quimioterapias, nas radioterapias e todo o tratamento de uma forma geral, a mulher sentir que ela não está sozinha. Sentir o apoio do companheiro, que nós temos um índice altíssimo de companheiros que deixam, que abandonam, que se afastam, o que agrava ainda mais... O que agrava ainda mais esse sentimento de desesperança, né, frente ao futuro. Eu já estou em uma situação de vulnerabilidade e eu ainda sou deixada. Isso é muito forte. Sério, verdade. Então, o apoio familiar é, sem dúvida, muito decisivo. O acesso aos tratamentos de saúde é muito importante, faz muita diferença. E, principalmente, a priorização da saúde. Eu preciso priorizar a minha saúde frente a qualquer outra coisa. Porque se eu não tratar dessa forma, eu acabo colocando outras coisas como prioridade e a minha saúde vai ficando em segundo plano. Exatamente. É pensar assim, o tratamento é difícil, é doloroso, mas você tem apoio, tem família, o cabelo cresce, tudo se transforma. Sim. E como a Solange falou na matéria, né, um recomeço para muitas mulheres passar por essa experiência. Agora sim, Lígia, a gente sabe que, como a gente já vem falando desde o início, receber esse diagnóstico não é fácil. É inevitável que fique triste devido a essa perspectiva de vida e tudo mais que a mulher sabe que vai enfrentar, mas é preciso esse olhar, eu acho que da família, de quem está mais perto, de distinguir realmente se ela está realmente só triste por aquele diagnóstico, por aquela situação do câncer, ou se essa tristeza persiste ao ponto de chegar à depressão, e quais são os sinais que a família pode identificar. É bem complicado, na verdade, né, de identificar, mas quais seriam os sinais que é preciso um apoio psicológico ali, aliado àquele tratamento? Sim, como eu falei, como você bem falou, cada pessoa tem aí características e as particularidades de cada personalidade vai fazer muita diferença. Tem pessoas que realmente se afundam, né, entram aí numa onda de desânimo, de pessimismo total, quando recebem um diagnóstico como esse. Tem pessoas que vão para cima, que vão enfrentar os tratamentos, o que for preciso. Porém, existe uma condição de resiliência que ela tem que ser fortalecida, porque quando se recebe um diagnóstico como esse, seja em qualquer que seja a pessoa, existe um processo de elaboração de luto. Assim como quando se recebe um diagnóstico de autismo, assim como quando se recebe um diagnóstico de HIV, existe um luto, porque a gente sempre idealiza uma condição de vida e aí vem um diagnóstico como esse e diz, não, não é ideal. A tua condição de vida e de saúde não é ideal. E isso exige toda uma reconfiguração familiar, financeira, enfim. Então, é preciso viver o luto para não viver de luto. Ou seja, eu preciso entrar em contato com a minha experiência, com a minha tristeza, para não entrar em negação e o meu corpo começar a somatizar de outras formas. Porque não é fácil para ninguém receber um diagnóstico como esse. Então, eu preciso entrar em contato com a minha experiência, eu preciso entrar em contato com a minha tristeza, com todos os sentimentos que isso aflorar em mim. Porque apenas entrando em contato é que eu tenho condições de desenvolver uma resiliência. Se eu não entro em contato, se eu nego, jogo para debaixo do tapete, eu tiro a minha capacidade de desenvolver uma resiliência frente àquilo. A partir do momento que eu tenho esse primeiro momento de tristeza, de dor, de luto, de elaboração desse luto, aí sim eu posso chegar mais próximo
do processo de fortalecimento, de aceitação do diagnóstico para eu correr para cima dos tratamentos e do que for necessário. Mas entrar em contato com a experiência ao receber esse diagnóstico é fundamental. E assim, realmente, passou por tudo isso, o choque inicial, tem realmente esse momento de luto. Aí, Lígia, eu acredito que é quando esse luto realmente demora para passar, essa tristeza realmente persiste ao ponto de não querer nem iniciar o tratamento, aí a família já pode começar a se preocupar, digamos assim, e procurar realmente o psicólogo, a ajuda psiquiátrica ou psicológica ali, aliar esse tratamento, né? Importante, já no comecinho. Todos nós temos uma tendência inata de expansão da vida e de preservação do ser. Então, quando você percebe que a mulher, o homem ou qualquer pessoa que esteja com esse diagnóstico começa a abandonar essa tendência de preservar esse corpo, de preservar essa vida, opa, provavelmente o sofrimento está passando a ser um adoecimento, porque ela perde a força, a potência de preservar a vida e o ser. Então, aí sim, ela precisa de ajuda, ela precisa de alguns empurrãozinhos para ela voltar a regar essa sementinha que nós temos de preservação da vida, que todos nós temos. Então, precisa sim do apoio da família, muitas vezes precisa de apoio psicológico, tanto com o psicólogo como com o médico psiquiatra, para a gente resgatar a motivação de viver, que é inata e que também tem uma esfera psicológica, e essa mulher ou esse homem seguirem aí com o tratamento. Exatamente, até porque, como a gente já sabe, o tratamento, para algumas pessoas até reagem até bem, tem os efeitos, claro, mas outras pessoas são bem mais difíceis. Então, a depressão pode afetar, inclusive, nesse processo de tratamento, Lígia, porque são muitas medicações também. Essas medicações afetam nesse estado de tristeza. Sem problema, tanto numa perspectiva endógena, né, dos índices de noradrenalina, serotonina, dopamina, que são nitidamente rebaixados, o que afeta o humor, o que afeta a energia, como na esfera psicológica, como eu falei, a questão da autoestima, da autoimagem. Porém, é difícil, é muito difícil, porém não é impossível, né? Tanto que nós temos tantos casos de câncer, não só de mama, como outros tantos. Eu acompanho mulheres em consultório com câncer, não só de mama, como em outros locais, que encontram aí algumas válvulas de força, de fortalecimento da fé e conseguem sim. E são nessas mulheres que nós temos que nos inspirar, né? Nós temos referência para tudo nessa vida, tanto para o bem como para o mal. Então, deixa eu me inspirar aqui em algumas pessoas que passaram por isso. Muitas vezes quem está com esse diagnóstico diz, você não entende, né? Você não está passando por isso. Pois se você sente a necessidade de ter uma zona de apoio e de conforto com pessoas que já passaram por isso, vá em busca, converse com a sua mastologista, com o seu médico, para você conhecer outras pessoas que te sirvam de referência e de inspiração. Existem grupos de apoio de mulheres que estão no tratamento, mulheres que já passaram pelo tratamento. Tem o Toque de Mama, que são mulheres incríveis, muitas delas são essas que a gente gravou essa série. E muitos tantos grupos de apoio para dividir um pouquinho essa experiência. Isso é uma dica valiosa para quem está passando. Para que você se sinta mais bem compreendida. É claro que a terapia tende a oferecer esse espaço de compartilhamento, mas todas as alternativas são válidas, todas as estratégias às vezes servem mais para um do que para outros. Então, muitas vezes você pode sim se sentir mais bem compreendida estando em contato com o apoio de outras mulheres que passaram por isso, que sabem exatamente o que você está sentindo, a fase da doença que você está. Então, por que não nos ajudarmos, formarmos grupos de apoio e quem passou por essa experiência de forma exitosa, apoiar, não só no câncer de mama, mas em tantos outros problemas, né, tantas outras patologias que nós temos, até socialmente falando, para que a gente crie aí correntes do bem. Exatamente. Eu acho que a dica valiosa de hoje é essa realmente, é realmente procurar uma motivação diante de toda aquela dificuldade que é o tratamento. E a gente sabe que hoje o tratamento está bem diferente, né, Lígia? Nós temos uma rede de apoio toda interligada, a Liga, a Casa de Apoio, que são órgãos que ajudam nesse tratamento de graça, né? A gente tem referência para o Nordeste todo. Então, é se apegar a esse lado positivo também, que tudo tem um lado bom na vida, né? Imagine se você tem um diagnóstico desse e não tem como tratar perto de casa. Já seria uma outra dificuldade. Então, se apegar a essas coisas também é válido. Sim, né? Muitas vezes a família se une em torno de um problema, em torno de uma doença. Você
consegue ver com quem que eu posso contar. Eu realmente não estou sozinha, né? Isso é uma fala muito forte nas mulheres que eu atendo. Eu não esperava receber tanto apoio. É claro que isso não é uma realidade de todas, mas eu percebo isso no consultório. Eu não esperava receber tanto apoio. Então veio gente que eu nem tinha mais tanto contato, mas se colocou à disposição financeiramente, para dormir comigo, para ir comigo ao hospital, para ir comigo na quimioterapia. Isso é importante. Então eu me senti acolhida, amparada, né, pela minha família, pelos meus amigos. Como é importante se sentir assim. Que pena que precisou de uma doença, de algo assim, para fomentar esse sentimento. Mas pegando o lado bom da coisa, como é importante eu sentir que eu tenho apoio, que eu tenho amparo. Então, as mulheres que têm isso, desfrutem disso. As que não têm, procurem outras estratégias. Tem profissionais qualificados para isso. Tem grupos de apoio, né, em redes sociais. O Outubro Rosa é uma campanha que está crescendo bastante. E nesse mês a gente fomenta a divulgação justamente para que esses grupos sejam divulgados e sejam ampliados. Exatamente. Vai fazer toda a diferença durante esse tratamento, né, gente? E o recado que a gente quer passar é esse hoje, né? Realmente essa motivação, apesar de toda a dificuldade que vai se enfrentar, mas a gente tirar proveito ali, tirar a coisa boa também e ter a certeza de que, como Dona Margarida e como tantas outras, superaram, né, Lígia? Com certeza, é possível. É possível, sim. Exatamente. Gente, quero agradecer, viu, a vocês que ficaram juntinhos com a gente até agora. A Lígia também, muito obrigada, com essa calma, com essa tranquilidade. Tão bom conversar com a Lígia. Trazer essa palavra hoje, essa motivação para vocês, mulheres, que de repente acabaram de receber o diagnóstico e estão assistindo aqui o nosso programa. A campanha Outubro Rosa existe justamente para isso. Então, procure os grupos de apoio, procure força na família, que a gente com certeza é possível sim vencer. Tá mais do que provado, tá bom? A gente fica por aqui. Boa terça-feira para todo mundo. Amanhã tem o nosso quadro Saúde Pet. Dr. Paulo Fernando, veterinário, vai estar ao vivo aqui com a gente, conversando também sobre a saúde dos animaizinhos. A gente fica por aqui. Até amanhã. Geração Saúde. Oferecimento. Cassim, o seu laboratório de confiança. Super TV é sua, é super.